Todos nós queremos postar fotos com gente legal, importante. E o que ele está falando, o que está dentro do teu coração quando você faz isso? Qual é a motivação tua? O problema é a intenção das pessoas que só procuram gente que tem dinheiro para tomar vantagens sobre as pessoas. E nós cristãos não somos assim. Não devemos ser assim. Jesus, ele foi na casa de um homem rico, por exemplo. Zaqueu era o homem mais rico, talvez, da cidade de Jericó. E Jesus chegou lá, passando por Jericó, levantou a cabeça. E Zaqueu era um homem baixinho e estava trepado na árvore para ver a Jesus, achando que ia passar despercebido entre as folhas. Talvez ninguém viu a Zaqueu lá, mas Jesus viu. E Jesus olhou para o alto e falou: Zaqueu, desce que hoje eu vou jantar na tua casa. Hoje eu vou dormir lá. Eu não tenho que desprezar alguém porque tem dinheiro, mas eu tenho que tratar todas as pessoas com o mesmo coração que eu tenho, para com todos. É o que Deus faz. Você entende, meu amado? Eu não devo discriminar nem o rico e nem o pobre. Às vezes eu me lembro de uma história de um homem, morreu há pouco tempo, Pat Robertson. Pat Robertson, ele era rico, filho de um senador americano. Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, inclusive. Ele morreu há pouco tempo atrás, com quase 100 anos de idade, uns meses atrás. Eu me lembro, ele se converteu, e ele foi para um seminário para estudar a Bíblia e querer ser pastor. E ele começou o ministério dele. Ele chegou numa cidadezinha pequena, e ele tinha uma emissora de televisão lá pequena, de UHF, que estava trancada, fechada. O dono havia fechado e colocado à venda. E Deus falou para ele: vai lá e compra esse lugar aí. E ele quis comprar aquela pequena emissora de televisão. Depois ele se tornou um empresário de rede, talvez de uma das maiores redes de televisão nos Estados Unidos. Grande. Mas no começo começa pequeno. E então ele pensou: bom, eu vou convidar alguns amigos do meu pai, gente rica, que vai me ajudar financeiramente para comprarmos esta televisão aí. Ser sábio aos seus próprios olhos. Achar que o rico vai dar. Eu já conheci algumas pessoas milionárias. E a maior parte das pessoas milionárias são os que menos dão. Os que mais dão é a viúva que quase não tem nada. E ele chamou aquelas pessoas ricas e importantes, e ele fez um jantar num lugar legal, chique. Ele falou que na reunião as pessoas chegavam para ele: ô presidente, chamava ele de presidente, que ele agora estava começando a fundar uma organização para comprar uma rede de televisão. Ô presidente, parabéns. Ô presidente, parabéns. Ô presidente, parabéns. Ele contou do trabalho, daquilo que ele queria fazer, o alvo dele, que era pregar o evangelho pela televisão. E ele falou que depois que terminou a reunião, todos eles foram lá, abraçaram ele: oh, parabéns, 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 e foram embora e deixaram a conta do restaurante para ele pagar. E ele aprendeu uma lição: dependa de Deus, não de gente. Porque às vezes a sabedoria humana diz uma coisa, mas Deus não depende disso daí. A gente é muito os nossos direitos, os meus direitos, nossos direitos, nossos direitos. E às vezes a gente até vê vídeo na internet que hoje em dia você está lá sentado na cadeira do ônibus e chega uma mulher lá e os homens disfarçam. Faz que está dormindo, dá uma de sonso. Por quê? Porque para ele hoje é eu. Sempre é assim. Sabe por quê? Porque se a gente tivesse a atitude que Deus quer que a gente tenha na vida, se for para eu abrir o vidro e falar: ô querido, me desculpa, eu não vi você, me perdoa. Você desarma a pessoa. E você evita uma briga à toa, que ninguém vai ganhar nada. Por causa de um coisa de trânsito, a gente perde a vida, toma tiro, dá tiro, mata alguém, briga com alguém, dá paulada na cabeça do outro, xinga a mãe do outro. Por causa de um lugar no trânsito, que não vai mudar nada a nossa vida. Nós vamos chegar 30 segundos atrasar a mais do que o lugar que nós iríamos. Na verdade, eu acho que essas coisas Deus permite numa cidade de São Paulo para fazer com que a gente seja mais crente. Porque a gente quer ser crente. E nessas horas nós somos moldados em paciência,
e não revidar. É o que está dizendo aqui, olha, não pague a ninguém mal por mal. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Façam o contrário. Se alguém tiver fome, dê-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver fome, olha, está dizendo que nós podemos ter inimigos. Pode ter gente que não gosta da gente, até por nós sermos cristãos. Pode ter gente que fala assim: eu não gosto de você porque você é crente. Bom, nós podemos ter inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, vai lá e dê comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, vai lá e dá água para ele. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O que quer dizer isto? Você vai esquentar a cuca dele. Não está dizendo que todo mundo que veio pedir empréstimo para você, você não é banco. Você não é banco. Todo mundo vem pedir empréstimo para você e aproveitar. Não está dizendo seja bobo. Não é isso que está dizendo. Mas que você no teu coração, você vê uma pessoa necessitada, você vai, deixa eu fugir daquele irmão lá, porque vai que ele me peça alguma coisa. Olho por olho, dente por dente. O que está dizendo? Pastor, isso é válido hoje? Sim, é válido hoje. Mas Jesus pregou outra coisa. Não. Olha só. O que Jesus está falando no Sermão do Monte? Vocês ouviram o que os antigos disseram. Eu gosto dessa tradução porque a tradução é o que é. Qual é a interpretação que davam? Qual a interpretação que eles davam? Quando Deus fala em Levítico, olho por olho, dente por dente, o que Deus estava estabelecendo? Deus estava estabelecendo um princípio de justiça exata para os juízes e não para as pessoas. Nem mais e nem menos. A justiça não deve ser pensa para um lado de quem pode mais e pensa o contrário para o outro. É na mesma medida, olho, olho, dente, dente, pé, pé, mão, mão. Justo. Era um princípio. Não, você não vê na história de Israel gente cortando mão ou furando o olho dos outros. Porque não era para furar o olho dos outros. É um princípio do que deve ser justo na mesma medida. Sendo que Deus, depois que fala isso daí, Ele estabelece algumas coisas lá em Levítico. Ele diz o seguinte: se você por alguma coisa, por algum motivo, digamos que você fez alguma coisa com teu escravo e furou o olho dele, qual que seria a justiça? Que o seu olho fosse furado. É o que você merece. Você furou o olho do outro, o que você merece é receber o olho furado também. Agora, qual é o benefício que vai trazer para aquele escravo? Nenhum. Ele vai olhar para você, é bem feito. O que Deus fala então? Qual que vai ser o pagamento? Se isto aconteceu, ao invés de você ter o teu olho furado, aquele escravo está livre. Para ele vai ser muito melhor. Deus estabelece algumas formas de pagamento por esse tipo de coisa. Porque o princípio não era de vingança. O que interpretavam da lei? Se alguém furar o teu olho, vai lá e fura o olho dele, porque está escrito que é olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer o mal para você, vá lá e pague com a mesma moeda. Era esta a interpretação, você tem o direito, e na verdade não era isto que Deus ensinava. Deus ensinava princípios de justiça para os juízes, e não vingança pessoal, que é o que Jesus fala aqui. Jesus está falando sobre vingança pessoal. Então ele está dizendo, olha, não resista ao perverso. Teve gente que interpretou isso tão errado. Tolstói, por exemplo, escreveu obras tão erradas sobre isso daí, que influenciaram Gandhi, por exemplo, de não violência. E teve gente que pensou o seguinte: nós somos contra a polícia, porque a polícia resiste ao perverso. Como que pode um crente ir por uma guerra, porque você está resistindo ao perverso? Jesus falou para não resistir ao perverso. Não é isto. Ele está dizendo no pessoal da minha vida, eu não vou pagar com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. O que está dizendo? Pastor, isso é válido hoje? Sim, é válido hoje. Mas Jesus pregou outra coisa. Não. Olha só. O que Jesus está falando no Sermão do Monte? Vocês ouviram o que os antigos disseram. Eu gosto dessa tradução porque a tradução é o que é. Qual é a interpretação que davam? Qual a interpretação que eles davam? Quando Deus fala em Levítico, olho por olho, dente por dente, o que Deus estava estabelecendo? Deus estava estabelecendo um princípio de justiça exata para os juízes e não para as pessoas. Nem mais e nem menos. A justiça não deve ser pensa para um lado de quem pode mais e pensa
o contrário para o outro. Na mesma medida, olho, olho, dente, dente, pé, pé, mão, mão. Justo. Era um princípio. Não, você não vê na história de Israel gente cortando mão ou furando o olho dos outros. Porque não era para furar o olho dos outros. É um princípio do que deve ser justo na mesma medida. Sendo que Deus, depois que fala isso daí, Ele estabelece algumas coisas lá em Levítico. Ele diz o seguinte: se você por alguma coisa, por algum motivo, digamos que você fez alguma coisa com teu escravo e furou o olho dele, qual que seria a justiça? Que o seu olho fosse furado. É o que você merece. Você furou o olho do outro, o que você merece é receber o olho furado também. Agora, qual é o benefício que vai trazer para aquele escravo? Nenhum. Ele vai olhar para você, bem feito. O que Deus fala então? Qual que vai ser o pagamento? Se isto aconteceu, ao invés de você ter o teu olho furado, aquele escravo está livre. Para ele vai ser muito melhor. Deus estabelece algumas formas de pagamento por esse tipo de coisa. Porque o princípio não era de vingança. O que interpretavam da lei? Se alguém furar o teu olho, vai lá e fura o olho dele, porque está escrito que é olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer o mal para você, vá lá e pague com a mesma moeda. Era esta a interpretação, você tem o direito, e na verdade não era isto que Deus ensinava. Deus ensinava princípios de justiça para os juízes, e não vingança pessoal, que é o que Jesus fala aqui. Jesus está falando sobre vingança pessoal. Então ele está dizendo, olha, não resista ao perverso. Teve gente que interpretou isso tão errado. Tolstói, por exemplo, escreveu obras tão erradas sobre isso daí, que influenciaram Gandhi, por exemplo, de não violência. E teve gente que pensou o seguinte: nós somos contra a polícia, porque a polícia resiste ao perverso. Como que pode um crente ir por uma guerra, porque você está resistindo ao perverso? Jesus falou para não resistir ao perverso. Não é isto. Ele está dizendo, no pessoal da minha vida, eu não vou pagar com a mesma moeda. Vai ter um dia do julgamento, que todos vão ser julgados. Mas Deus é gracioso, bondoso, misericordioso, e quer que a gente seja desta maneira também, meu amado. Vocês estão me ouvindo? Sabe por quê? Porque quando nós agimos assim, eu vou falar uma coisa para você: a melhor coisa que tem na vida da gente é a gente ser livre, eu dormir em paz. Não existe uma pessoa na terra. Já teve gente que me fez o mal, já teve gente que falou mal de mim, teve gente que falou mentiras sobre mim, já teve gente que, e eu sei quem são as pessoas, eu jamais tenho mágoa no meu coração, eu vou dormir em paz. Não existe um ser humano diante de Deus que eu tenha uma mágoa, que eu tenha um ressentimento, que eu gostaria que algo de ruim acontecesse na vida da pessoa. Pelo contrário, o que eu quero é que Deus abençoe cada dia mais qualquer pessoa que fez qualquer coisa. Hoje nós temos alguns problemas. Eu já escrevi, só para me terminar, várias vezes. A pessoa desce além em mim na internet, algumas vezes já respondi, e depois tem que ir lá e apagar. Eu falei, poxa, deveria. Sabe a melhor coisa que a gente tem que fazer? É já estar preparado antes, que senão a nossa reação vai ser ruim. Eu vi um pastor americano falando o seguinte: eu recebia muita crítica na internet, pastor de uma igreja com 25 mil pessoas nos Estados Unidos. Eu recebia crítica, porque se você crescer em alguma coisa, alguém vai falar bem, mas vai ter gente que vai falar mal. Não é verdade? Eu resolvi fazer o seguinte: no começo eu respondia para a pessoa. Aí eu resolvi, para não cair neste erro, eu fiz uma resposta padrão. Ele falou, então está lá guardadinha no meu computador. Se eu falei algo que te magoou, você me perdoe, eu não quis te ofender, Deus abençoe você. Então quando alguém escrevia para ele, dizia, você é um herege, você é isso e aquilo, ele mandava pique, apertava lá, pinga. Se eu falei algo que te magoou, se te ofendeu, você me perdoe, Deus abençoe sua vida, fique na paz. Pronto. Eu tenho que me preparar antes de acontecer. Se programe. Não vou brigar com ninguém no trânsito, não vou xingar ninguém, não vou derrubar nenhum motoboy.
Não vou ofender ninguém. Eu vou dar o lugar na fila. Eu vou levantar no ônibus. Eu vou, se alguém quiser me cortar, eu vou falar: Deus te abençoe, vai na paz. Se alguém ficar 20 km por hora na minha frente, ao invés de eu praguejar contra ele, falou: oh, Senhor, que bom que o Senhor está me ensinando a ser paciente na minha vida. Eu sou tão impaciente, Senhor, obrigado por esta chance. Sabe, queridos, se nós agirmos como Deus quer, as bênçãos correm através da nossa vida. Nós seremos abençoados em tudo, meu amado. É isto. Eu não devo guardar rancor ou mágoa no meu coração. É o que Pedro falou lá em 1 Pedro, que a gente tem que ser como Jesus, que quando ultrajado, não revidava com o ultraje, quando injuriado, não injuriava de volta. Deixa as pedras no chão. Deixa as pedras no chão. Abençoe as pessoas. Você vai viver muito mais feliz. Você vai dormir em paz no teu coração. Você vai acordar em paz. Você vai dormir, colocar a cabeça no travesseiro, sem mágoa contra ninguém. Não existe um ser humano, e é possível, eu não tenho mágoa de nenhuma pessoa diante de Deus. Nenhum ser humano. Eu quero que o mal aconteça com ele, que o Senhor abençoe. Se alguém me odeia, que o Senhor abençoe a vida daquela pessoa lá. Que o Senhor abençoe a vida daquela pessoa. De vez em quando alguém escreve para mim algumas coisas assim muito feias. Pastor, você é um pastor. Você é isso e aquilo. Falam coisas absurdas. Até pessoas que já foram da igreja, que desviaram, estão lá no mundo, mas estão de olho em mim. Me segue nas redes sociais, só para ver se eu falo alguma coisa lá, para descer a lei em mim. Querido, Senhor, eu tenho que aprender sim. Só mandar mensagenzinha. Se eu te ofendi, me perdoa. Que Deus abençoe o seu dia e te guarde. Ponto.